Você sabia que o poder público pode tomar a propriedade de alguém sem qualquer indenização? E você conhece o que é desapropriação confiscatória? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. E lembre-se de ativar o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, vamos conversar sobre desapropriação confiscatória. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estudamos a desapropriação. A desapropriação confiscatória é uma modalidade de desapropriação. E ela ocorre quando o poder público retira a propriedade do particular sem o pagamento de indenização. Mas o poder público age assim em razão da prática de atos ilícitos ocorridos na propriedade ou praticados pelo proprietário, pelo particular proprietário daquele bem que está sendo desapropriado. A principal característica dessa desapropriação é que ela se consuma sem o pagamento de qualquer indenização. Por isso, alguns doutrinadores referem-se a ela como um ato de confisco, e realmente é. Agora, é importante dizer que esses atos ilícitos, eles não têm como única sanção a desapropriação confiscatória. Ou seja, a desapropriação confiscatória não afasta outros tipos de sanções decorrentes do ilícito que foi praticado. Vamos encontrar o fundamento dessa desapropriação no artigo 243 da Constituição. Vamos conhecê-lo. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber do disposto no artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Percebemos então que, pelo mandamento constitucional, os bens que forem confiscados, eles serão revertidos para um fundo especial com destinação específica. Ou seja, os bens de valor econômico, como os bens móveis ou mesmo imóveis, inclusive ações, animais, todos esses bens vão ser revertidos para um fundo especial. No caso dos imóveis, eles vão ter uma destinação específica. É importante a gente destacar que a desapropriação confiscatória em razão da utilização do bem com trabalho escravo foi resultado da Emenda Constitucional 81 de 2014. Com isso, ainda não há a regulamentação do procedimento em relação aos bens desapropriados de maneira confiscatória em razão de exploração de trabalho escravo. Mas no caso dos bens desapropriados em razão da prática de cultivo de entorpecentes ou culturas ilegais, esse procedimento foi regulamentado pela Lei 8.257 de 1991. A finalidade dessa desapropriação confiscatória é punir o proprietário pela utilização ilícita daquele bem imóvel. E, além disso, promover uma destinação social do imóvel, que vai se dar com o uso desse imóvel para fins de reforma agrária ou para fins de habitação popular. As hipóteses de aplicação, portanto, da desapropriação confiscatória são duas. A primeira é o cultivo de plantas psicotrópicas realizadas naquela propriedade. A segunda é a exploração de trabalho escravo ou em condições análogas de trabalho escravo
que ocorram na referida propriedade. Quais são as características da desapropriação confiscatória? A primeira característica relevante é que ela não necessita de decreto expropriatório, diferente do que acontece nas outras modalidades de desapropriação. A formalização do ato vai se dar por meio das atividades normais dos órgãos públicos, investigação da polícia, instalação de inquérito, decisões judiciais, condenatórias, enfim, não se dará por decreto expropriatório. Outro ponto importante, outra característica fundamental é que a competência para essa desapropriação é privativa da União. Somente a União tem competência para desapropriação confiscatória. Outra característica relevante é a ausência de indenização. Não há pagamento de indenização nesse caso, já que é uma punição, é uma sanção. Outro ponto também é que essa desapropriação não pode ser aplicada em relação a bens públicos, dada a natureza desses bens. Outra característica importante é que a desapropriação confiscatória é uma punição, é uma sanção e, portanto, tem uma natureza punitiva. Outra característica que a gente precisa apontar é que esses bens desapropriados, eles têm uma destinação específica. A destinação ou vai ser a reforma agrária ou vai ser para a habitação popular. José dos Santos Carvalho Filho levanta uma questão interessante. Se você tiver, por exemplo, uma área de cultivo de psicotrópicos que não seja a área total do imóvel, é possível a desapropriação parcial desse imóvel apenas da área onde havia o cultivo? E José dos Santos Carvalho Filho entende que não, que o fato de haver ali o cultivo apenas em uma parte da propriedade não vai afastar a desapropriação confiscatória da área total. Mesmo então que esse ato ilícito apenas ocorra em uma parte do imóvel, a desapropriação será do imóvel integralmente. E mais, o proprietário ele tem o dever de vigilância sobre o bem. Então ele pode até alegar que quem fez aquilo fez sem autorização dele, que ele não tinha o conhecimento, mas ele tem o dever de vigilância. É preciso que ele prove que esse ato ilícito foi praticado por terceiro à revelia do proprietário, ou seja, aí é uma inversão do ônus da prova. Não é o ente público, o Estado, que tem que provar que o proprietário ele praticou o ato ilícito e que ele que fez a plantação. Não, existindo ali a plantação, cabe a desapropriação confiscatória. A única maneira de afastá-la é provando o proprietário que aquele plantio, que aquilo foi realizado por terceira pessoa, a sua revelia e que ele não tinha meios de impedir o que aconteceu. Portanto, o ônus da prova, nesse caso, se inverte. Deixa de ser o ônus da prova do Estado e passa a ser do proprietário para afastar o fato de terceiro. E como é o procedimento da desapropriação confiscatória? O procedimento ele vai se dar com o juiz despachando a petição inicial, e é importante já observar que a petição inicial não precisa de indicação do preço do bem, já que não haverá pagamento de indenização. O juiz então determina a citação do réu para ele contestar no prazo de 10 dias. Atenção, o prazo nesse procedimento de contestação é apenas 10 dias. E também indicar assistentes técnicos no mesmo prazo da contestação, porque o juiz já na inicial, já quando ele despacha inicial, ele vai nomear um perito para que ele faça a perícia do bem imóvel. É possível que o juiz defira a emissão provisória na posse, por meio de liminar. Só que para isso deve o juiz designar audiência de justificação. A sentença que foi proferida, ela cabe recurso de apelação dessa sentença e no trânsito em julgado é que o bem vai ser transferido para a União, ou seja, que ele vai ser movimentado no registro de imóveis para a propriedade da União. Outro ponto importante é que nenhum direito de terceiro pode ser alegado, ou seja, ainda que haja um credor hipotecário, ele não pode apresentar embargo de terceiro para discutir esse direito dele, porque com a desapropriação confiscatória, ele vai ter que buscar outro meio
para cobrar a dívida do antigo proprietário do bem. E como que vai se defender? Qual vai ser a defesa? Basicamente, o que ele pode, o que o proprietário vai ter todo o direito de defesa, mas o que ele vai poder alegar, basicamente, é a eventual ligação entre o imóvel e a prática do ato ilícito, tentando afastar a prática do ato ilícito no imóvel em questão, ou então ele provar que ele não concorreu de nenhuma forma para o ilícito, que ele nem participou e nem consentiu com o ilícito. Ou seja, ele pode afastar se demonstrar ausência de culpa, ele pode afastar a ocorrência dessa desapropriação. É importante também nós destacarmos que nesse processo de desapropriação é obrigatória a intervenção do Ministério Público. E sobre esse direito de defesa do proprietário, o STF, ele fixou o tema de repercussão geral número 399. Vamos conhecê-lo. Tema de repercussão geral número 399 do STF. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que em vigilando ou em eligendo. Ou seja, como eu comentei anteriormente, o proprietário pode afastar, então, a desapropriação, mas o ônus da prova é dele. Há, nesse caso, uma inversão do ônus da prova. E ele vai ter que provar que não permitiu e não consentiu a prática do ilícito e também vai ter que provar que não incorreu em culpa em vigilando, ou seja, ele tem que provar que não deixou de cuidar do bem dele e nem culpa em eligendo, ou seja, ele não colocou, não designou pessoas que não eram idôneas para cuidar do imóvel dele. Esse era o conteúdo que tínhamos para o estudo desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários sua pergunta que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários que nós vamos preparar o conteúdo para você. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.